Eu lembro que desde o começo, quando começou a discutir essas usinas, eu via na época a nossa bancada federal, sem exceção, o governo do estado e a prefeitura de Porto Velho, sempre defendendo 100% as usinas, e que fizeram toda a negociação, todas as negociações de compensações e outros benefícios na época que foi negociado tanto com o município como com o estado. E com todos os ribeirinhos e os distritos que seriam afetados por essas usinas. E uma coisa você pode ter certeza, na época eram milhões e mais milhões de compensações. E essas compensações, para falar a verdade, sumiu. As compensações que foram divulgadas, que foram negociadas e divulgadas, foram todas jogadas na vala, como se diz, porque eu quero que alguém aqui nesse estado, ou nessa cidade, ou alguém próximo aqui do Rio Madeira, aqui no distrito, Guajará-Mirim, até Calama, me diga o que foi feito em contrapartida, em compensação para esse estado, para esse município, para alguma pessoa desse estado. O povo, principalmente nossos ribeirinhos, acabaram a vida dos nossos ribeirinhos. E, para falar a verdade, alguns ganharam, alguns safados ganharam. Prefeito aqui de Porto Velho, Roberto Sobrinho, pilantra de marca maior, fez as negociatas, que além de roubar fazendo reformazinhas milionárias, fazendo escolazinhas de madeira, de barracos, como escola e posto de saúde aqui em alguns distritos e algumas regiões aqui do nosso Madeira, a preço de ouro. E sem contar o que eles pegaram por fora. Porque eu nunca vi um senador de Rondônia, nunca vi o governador de Rondônia, nem o da época e nem o Confúcio que assumiu depois. Nunca vi um deputado federal ou um prefeito de Porto Velho falar uma vírgula dessas usinas. E por que aqui não fala? Porque eu não estou falando isso aqui hoje, não. Eu falo isso aqui há anos. Porque parece que tem muita gente que só veio descobrir roubalheira e bandalheira depois da Lava Jato. Mas muito antes do povo saber que era Moro e outras coisas, eu já falava todo dia nessa tribuna e na tribuna da Câmara, e aonde eu estava, da roubalheira e da bandalheira que tinha nesse estado e nesse município. E as pessoas me taxavam de... Isso aí é um falastrão, isso aí é um doido, isso aí é um abestado. Aí agora parece que todo mundo caiu na real, que a gente vive sendo roubado, mas parece que só o roubo só da Lava Jato para cá. Nós vivemos sendo roubados nesse país há de muitos anos. E aqui em Porto Velho, a presidente Dilma veio visitar aqui as usinas na época da cheia. Aí estava lá no palanque o senador Raupp, Confúcio Moura, um monte de autoridade aqui do nosso estado. A Dilma ficou contando historinha de lobo mau com carneiro, com ovelha. E o senador Raupp, principalmente, que é um dos mais picaretas que tem nesse estado, e responsável por essa maracutaia e por tudo que essas usinas faz contra esse estado, e nunca abriu a boca para defender o estado, ficou dando aquela risadinha safada atrás da presidente Dilma. Enquanto isso, um coitado de um repórter daqui de Rondônia, não sei de qual veículo ele pertence, falou lá de baixo: presidente Dilma, e aí, como é que vai ficar a questão da transposição ou do Beron? Ou o que é que Rondônia, o que é que Porto Velho vai ser compensado por causa dessa desgraceira toda que as usinas trouxeram para Rondônia e para Porto Velho? A presidente respondeu o seguinte, que não estava aqui para falar daquele assunto, não. E não deu a mínima para o repórter, e não tinha ninguém naquele palanque, que eram as maiores autoridades de Rondônia. Não teve um naquele palanque que mandasse a presidente Dilma respeitar tanto aquele repórter que teve coragem de perguntar, que foi o único que teve, e respeitar esse estado e esse município. Não teve, sabe por quê? Porque tem rabo presos. Porque na época das campanhas vão lá pegar dinheiro deles. Não tem moral. Agora esse governo Confúcio, que eu falei que não ia mais nem falar mal dessa coisa, mas não tem jeito.
Esse governo, olhe só o tamanho da maldade, da covardia deste governo. Tá tudo isso aí com as usinas da forma que foi feita. Aí ele mandou, tem um projeto aqui nesta casa para aumentar mais 85 centímetros, que o Lazio falou muito bem aqui, que é praticamente outra barragem. Isso vai alagar milhares e milhares de metros quadrados de floresta e atingir muitas pessoas que moram não mais perto do rio. Pessoas que moram a quilômetros do rio vão ser afetadas. Como o Joana d'Arc todinho foi afetado. Joana d'Arc, um assentamento do governo federal, que era até exemplo, depois dessas usinas acabaram a vida daquele povo ali, sem contar quem morava próximo do Rio Madeira, em todos os lugares. Mas no Joana d'Arc ninguém indenizou uma moeda. E vai um coitado de um ribeirinho ou alguém que foi prejudicado com essas usinas, que perdeu tudo que tinha com essas usinas, até o sossego e a dignidade, vai um deles se meter a besta de falar com alguém dessas usinas? Não faz nem medo eles atender o miserável do ribeirinho. O governador de Rondônia, que é a maior autoridade do estado, em vez de chegar lá nas usinas e dizer, não, usina, nós podemos até discutir o aumento da barragem, mas primeiro você vai ter que cumprir tudo que você prometeu e que foi tudo que foi assumido com os ribeirinhos, com todos que foram afetados, e também com o município e com o estado. Saber onde eles meteram tantos milhões de dinheiro dizendo que era de compensação e de outras coisas aí que ninguém nunca viu. Por isso o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O que eu quero dizer aqui, Ralph, eu desafio você, eu desafio o Confúcio, desafio mais um monte de político desse estado, a denunciar, vir exigir dessas usinas respeitar o povo. Não vem porque se venderam, eles venderam a gente, eles venderam nós, jesuínos.